mas que nós venhamos, ó Deus, assim como o apóstolo Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos comigo no verso 6. No verso 6, a gente vai entender algo muito importante, que é um dos maiores desejos do nosso Deus. Mas que desejo é esse? E é um desejo, irmãos, um desejo ardente e veemente do nosso Deus. Nesse mesmo capítulo, no verso 6, o Senhor ele diz o seguinte: desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Irmãos, nós precisamos entender esse desejo de Deus, esse anseio de Deus, em que o homem o conheça, porque infelizmente hoje, como igreja, como seres humanos, nós nos perdemos nesse conceito, no conhecer a Deus. E nós precisamos entender que conhecimento é esse que Deus deseja que nós tenhamos. E isso não é um mero conhecimento. Vamos lá para Tiago. Tiago capítulo 2, verso 19. Nós vamos entender, irmãos, que Deus ele não quer que você simplesmente o conheça. Nós vamos entender que conhecimento é esse. Não é um mero conhecimento. Nós vamos entender que o conhecimento de Deus não é uma erudição, não é um grande teólogo, não é um grande pregador, que é um sábio, que é um entendido e conhecedor de Deus. O que diz Tiago, capítulo 2, verso 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Pastor, com toda a sua erudição e conhecimento, quem conhece mais a Deus? O Senhor ou o diabo? Segunda opção. Só que a gente precisa entender. Irmãos, o seguinte: o diabo, naquela sua posição suprema, bela, andava em pedras afogueadas, ocupava uma posição muito elevada, e até hoje ele possui um grande conhecimento acerca de Deus. Nós também o conhecemos. Só que isso não deixa de ser um mero conhecimento. Nós conhecemos os atributos de Deus. Nós conhecemos, muitos conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas nós precisamos entender, irmãos, que o conhecimento que nós temos acerca de Deus, se ele não nos trouxer nenhum tipo de transformação, não vale de nada. Se o conhecimento que nós temos adquirido de Deus, acerca de Deus, sobre as coisas de Deus, não nos proporcionar, não nos conduzir a uma transformação,
uma transformação positiva. Irmãos, isso não vale de nada. Não vale de nada as nossas aulas de teologia não valem de nada. A formação de teólogo do nosso pastor não vale de nada se aquilo que nós aprendemos, se aquilo que nós absorvemos não nos proporcionar transformação. E nós precisamos entender, irmãos, que Deus não quer que nós tenhamos um mero conhecimento. Irmão, Deus é bom, eu sei que Deus é bom. O Senhor, Ele quer o que o apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Ela vai colocar aqui, a gente vamos ver que Deus deseja que nós tenhamos o pleno conhecimento. E esse pleno conhecimento, quando nós falamos do pleno conhecimento de Deus, nós não estamos falando do total e absoluto conhecimento de Deus. Porque para poder ter o total e absoluto conhecimento de Deus, nós teríamos que ser Deus. O conhecimento que Deus proporciona ao homem e concede ao homem é para a sua salvação. É para que ele tenha comunhão com Deus. Graça e paz nos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o Senhor. O pleno conhecimento, irmãos, ele não está em nossas aulas de teologia. Nós só vamos encontrar o pleno conhecimento de Deus em Cristo. Pois sabe qual foi um dos propósitos de Cristo quando Ele esteve aqui entre nós? Foi manifestar e tornar conhecido Deus. Agora olha que interessante. Os mestres da lei, vamos pegar o Sinédrio, o Supremo Tribunal Judicial Judaico, que era como um STF. Pessoas eruditas, muito sábias. Eles conheciam, irmãos, a lei. Irmãos, eles eram homens de uma estatura, irmãos, muito elevada por causa da sua instrução, do seu grau de conhecimento. Só que a gente vai ver que eles não conheciam Deus. Mas, irmão, como é que eles não conheciam Deus? Como é que você me prova que os fariseus não conheciam Deus? Jesus disse: se vocês conhecessem o Pai de verdade, vocês não iriam fazer o que vocês estão prestes a fazer. Eles não conheciam Deus, irmãos, porque se eles conheciam Deus, eles amariam a Cristo. Eles não conheciam Deus porque até então Jesus era o filho de um carpinteiro. Jesus foi um filho para eles, foi um filho gerado por adultério. Eles não conheciam Deus. E a igreja, as pessoas, nós muitas das vezes não temos adquirido isso, o pleno conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento que Deus quer. Irmão,
Cris, não vai adiantar se o nosso foco na teologia não nos proporcionar transformação. Não vai adiantar a gente perder tempo na escola dominical se isso não trazer transformação, se isso não transformar o nosso casamento, se não transformar a nossa casa, se não transformar principalmente o nosso caráter. E nós vamos ver que nós desconhecemos a pessoa do nosso Deus. Isaías, capítulo 2. Aliás, Isaías capítulo 1, verso 2 ao 4. O que diz Isaías? O que Isaías fala? Alguém pode ler para mim? Isaías 2. Aliás, Isaías capítulo 1, verso 2 ao 4. Ouvi os céus. Pode ler você. Ouvi os céus e não ouvi a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Irmãos, vejam a indignação de Deus em relação a isso. Irmãos, nós muitas das vezes estamos há tanto tempo na igreja sem o verdadeiro conhecimento de Deus. E é interessante que hoje, em alguns sistemas religiosos, eles te dão a oportunidade de você criar o seu próprio conceito acerca de Deus. É o que muitos de nós estamos fazendo. Estamos criando, idealizando o Deus que nós queremos dentro da nossa cabeça. Irmãos, não sei se vocês já passaram por isso, mas isso traz uma indignação, até para nós que somos seres humanos. Pessoas que fazem certas coisas por não nos conhecerem, e a gente pensa assim: se essa pessoa me conhecesse, ela não faria isso. Quem aí já não pensou assim? Agora imagine Deus olhando para nós e muitas das vezes dizendo: se Ele realmente me conhecesse, Ele não faria isso. Ele não estava ali. Ele não me buscaria por isso ou por outro. Irmãos, isso indigna, isso inquieta. Estou falando de nós seres humanos. Agora imagine Deus olhando para nós, irmãos, e vendo o estado que estão as pessoas, irmãos, porque a gente precisa entender uma coisa: a nossa vida, irmãos, a nossa fé, ela precisa girar em torno acerca do que nós conhecemos a Deus. A nossa crença, a nossa convicção, ela precisa girar em torno daquilo que nós conhecemos acerca de Deus. Agora, se eu conheço um Deus que é meu mordomo, que é meu empregado, mas imagine como é que é a minha vida. Imagine como é que é o meu comportamento. Imagine se eu vou correr atrás de alguma coisa. Imagine se eu vou me esforçar. Infelizmente, irmãos, o que vem sendo pregado, irmãos, em nosso país, pelas nossas igrejas, irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz: um Deus desconhecido. As pessoas hoje na igreja têm buscado um Deus totalmente desconhecido, não é o Deus da Bíblia.
As pessoas estão buscando um Deus devedor. Um Deus que alimenta o nosso ego. Um Deus que faz tudo. Mas Ele faz tudo, pastor. Tudo o que eu quero. E se Ele não fizer, o negócio fica feio. Irmãos, divinizado o homem e humanizado Deus. Nós temos entregado a soberania que deveria ser do Todo-Poderoso ao homem, ao ser humano mortal, falho. Nós esquecemos, irmãos, quem é o nosso Deus. É por isso que as igrejas, irmãos, estão do jeito que está aí fora. É porque é um conhecimento superficial, um conhecimento que eles mesmos constroem e que não usam a Bíblia como única regra de fé e prática. Regra de fé e prática. Nós precisamos, irmãos, conhecer o nosso Deus para que a nossa vida ela vá bem, para que a nossa vida espiritual, irmãos, ela flua, para que nós possamos, irmãos, ter uma intimidade sincera e verdadeira com Deus. Porque senão, irmão, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque Deus ele está indignado, irmãos, com a ignorância e a falta de conhecimento das pessoas. O mundo não conhece Deus. Para o mundo, Deus ele até que é um pai. E que eles só o buscam quando precisam. E que Deus ele é obrigado a fazer o que eles querem. Só que não é esse Deus que Cristo veio tornar conhecido. Cristo veio tornar conhecido um Deus que precisa ser temido, um Deus que precisa ser respeitado, um Deus que precisa ser adorado. E muito adorado, irmãos, porque Ele usou de misericórdia de nós. Ele usou de misericórdia. Usou de misericórdia porque nós estávamos perdidos. E não tinha nada que nós pudéssemos fazer, irmãos, para reverter a situação, irmão Cris. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça diante dele são como trapos de imundícia. Quando eu falo isso, irmãos, eu não falo que Deus ele rejeita as suas boas obras. Estou dizendo que a parte de Cristo, quando você não faz para a glória dele, irmãos, e não faz porque ele fez por você, isso se torna nulo. E nós esquecemos o nosso Deus. Vamos para Miqueias 6. Vamos conhecer mais um pouquinho o nosso Deus. Um Deus que não idealizou uma religião, um Deus que não criou um sistema religioso, mas um Deus que veio para desfazer as obras do diabo e nos salvar. Miqueias 6, do 6 ao 9, capítulo 6, do verso 6 ao 9. Lê para nós, gente. Porque me apresentarei ao Senhor e me inclinarei entre Deus e céus? Irei perante Ele com holocaustos, com desejos de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10 linhas
transgressão, o fruto do corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Vocês sabem o que esse texto quer dizer, irmãos? É que as pessoas hoje idealizam, irmão, tanta barganha para se chegar a Deus, tanta barganha para manipular a divindade, coisa que era muito feita no Oriente Médio. Eram feitos tantos sacrifícios, tantos cultos para barganhar, para manipular certas divindades. E é o que acontece, irmãos, nas igrejas. É feito cultos, é feito campanhas, é criado artifícios para se dizer: irmã Cris, faz isso aqui que você consegue você chegar a Deus. Não, deposita ali 20, que amanhã tem 50 no seu campo. Faz isso que vai dar certo. Nossa, olha a mentalidade da nossa igreja, das igrejas. Aí Deus pergunta: eu não te declarei o que é bom? O que é que me agrada? Só que nós estamos procurando, irmãos, artifícios visíveis, artifícios chamativos, atrativos, para chamar a presença de Deus, para invocarmos a Deus. Nós esquecemos, irmãos, que sacrifício para Deus é um coração quebrantado e sincero na presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. O culto que Deus quer, irmãos, é a nossa vida lá fora. Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Irmãos, se aquilo, irmãos, que nós estamos ouvindo, que tem sido pregado, irmãos, não proporcionar transformação, não proporcionar libertação, irmãos, nós não conhecemos a Deus. Nós estamos distantes de Deus, achando que nós podemos barganhar a Deus com qualquer culto, com qualquer música. E a melhor maneira, irmãos, de nós se chegarmos a Deus é buscar o bem. É buscar o bem, aquilo que é reto. 1 Pedro capítulo 1. Nós já vamos terminar. 1 Pedro. Pedro, capítulo 1, verso 15 ao 17. Se puder ler. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santo em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa,
Procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada na terrena. Irmãos, nós entendemos de fato que Deus ele é santo. Só que segundo esse texto, irmãos, a pessoa que ela não busca viver uma vida de santidade, ela desconhece o caráter santo de Deus. A pessoa, irmãos, eu vou tornar mais claro, a pessoa que ela não ama, ela desconhece, ela não compreende o amor de Deus. Não, eu amo Deus, sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é o desejo de Deus, irmãos. E isso é conhecer a Deus. Isso é o que o pastor pregou no domingo retrasado. Sermos imitadores de Deus. E isso é conhecer e tornar Deus conhecido. Isso é conhecer a Deus, irmãos. João capítulo 14. 14, verso 9. Quem puder ler. Capítulo 14, verso 9, só a parte A. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco. Em nome de Deus. E Jesus termina: há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido. Irmãos, há quanto tempo Deus ele está ao nosso lado? Ou vice-versa, quanto tempo nós estamos com Deus e nós o desconhecemos por completo? Mas parece que se esquecemos que Ele cuida de nós, que Ele trata o nosso caráter, que somente Ele pode nos ajudar em certas ocasiões. Só que não há convicção mais em nós. Há dúvidas. Há essa falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer. Porque o cara vai dizer: mostra-nos o Pai. Jesus até tentou ser um pouco menos irônico. Eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E nós, muitas das vezes, irmãos, estamos desapercebidos. Desconhecemos que Deus, Alex, está ao nosso lado. Ele está conosco. Ele está ansioso por nós. E nós desconhecemos isso. Agora, para nós terminarmos, a gente precisa entender, irmãos, que Deus ele não se ocultou. Deus ele fez questão, irmãos, de se fazer conhecido, de se revelar, através de 3 coisas, muito simples, e que nós refutamos, negligenciamos, ignoramos. 3 coisas básicas: criação,
Bíblia diz que os céus, a criação, ela revela o poder de Deus, a glória de Deus. A criação, irmãos, é uma das revelações de Deus para que o homem compreendesse, irmãos, que existe um Deus, existe um Criador e que Ele quer se comunicar, Ele quer se tornar, irmãos, conhecido. A segunda coisa é a palavra de Deus. O pastor disse lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura, mas toda, absolutamente toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, para que todo homem de Deus seja apto para toda boa obra, seja capaz de fazer o bem, seja capaz de transformar a vida de outras pessoas. Seja a luz. Então, irmãos, se nós negligenciarmos, refutarmos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos ignorando o próprio Deus. E a terceira coisa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Cristo e veja que Ele é a imagem de Deus. Ele se comportou como Deus. Por isso que a Bíblia fala para nós sermos imitadores de Deus. Estava falando com o jovens, Deus não quer que a gente se assente no trono e receba adoração, não é isso. A Bíblia fala: sede imitadores de Deus, como filhos amados, como Cristo. Ele andou em amor, como sacrifício de cheiro suave. Então, irmãos, nós precisamos cada dia conhecer. Isso é um processo gradual. É um processo gradual. Se você olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que é uma revelação gradual. Em algumas porções no início, Deus revela o seu poder. Em outras porções, Deus torna conhecido o seu amor. Em outras porções, Deus revela a sua santidade e assim por diante, irmãos. Deus, Ele quer que a cada dia nós possamos conhecê-lo, para que a nossa religião, ou como você queira chamar, seja pura, seja sincera, seja verdadeira, e que te transforme e transforme a vida de outras pessoas. Amém? Amém. Estamos ouvindo, Deus, amém?